espiritual, ele vai entender que até Jesus dentro do barco, o barco vai balançar. Aleluia, Deus. Amados e queridos irmãos, nós não podemos ter aquela mentalidade de crente meninos, infantis, que qualquer coisa já quer pular fora do barco. Quando nós temos maturidade suficiente para entender que a nossa jornada, que a nossa caminhada, ela é dias de estar triste e dias de estar alegre. Glória a Deus. Lá no livro de Jó, capítulo 42, no versículo 5, Jó ele fala: eu conhecia o Senhor somente de ouvir falar. Ouvir falar de quê? Que ele fazia sinais, prodígios e maravilhas no meio do seu povo. Glória a Deus. Deus agora coloca Jó no estreito, começa a soprar o vento, começa a soprar a tempestade, perdeu seus filhos, perdeu suas fazendas, perdeu suas empresas, perdeu a sua saúde, estava só, estava abandonado. Naquele momento Jó falou, lá no livro Jó 19:25, ele fala assim: olha, ainda que a minha pele seja consumida, na minha carne ainda verei o meu Deus. Glória a Deus. Ou seja, quando nós temos maturidade espiritual, a nossa atitude é outra. Jó perdeu tudo, mas falou que ainda que ele tivesse a carne viva, ele ainda veria a mão de Deus, veria o milagre de Deus, veria o sobrenatural de Deus, porque Jó tinha maturidade e sabia que ele servia. Glória a Deus. Eu conhecia Deus somente de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Porque depois que Jó passou pelaquela tempestade e Deus exaltou Jó, aí ele falou: agora os meus olhos veem o que meus ouvidos ouviam. Aonde eu estava e aonde ele me colocou. Vocês estão entendendo? Isso aí é dizer maturidade espiritual. O discípulo estava dentro do barco. E quem estava dentro do barco? Jesus. O vento assoprava, o barco balançava, o vento não açoitava água para dentro do barco. O barco sacudia, parecia que ia afundar. Glória a Deus. Amolecendo a fúria do vento, a fúria do mar, e Jesus dentro do barco. E naquele momento o discípulo se apavorou, ou seja, não é porque Jesus está no meu barco, no seu barco, que você não vai passar adversidade, que você não vai passar doença, que você não vai passar dificuldade. Está vendo Deus pela mesa do barco, está vindo pela mesa do barco, é no barco que ele vitória, é no barco que ele vitória, é no barco que ele vitória, é no barco que ele vitória. Glória a Deus. Veja a importância da presença de Deus na vida de um cristão. Está doendo, mas não pule fora do barco. Aleluia. Pastor, se a mesma coisa está falando, eu estou só mais ou menos uma pincelada dentro do que eu vou pregar nessa noite. Aquela mulher ela tinha 10 dracmas. 10 moedas valiosas ela tinha. Certamente, no meu ponto de vista, no meu entender, é como nós. Quando você começa a juntar um dinheiro de reto, você vai lá conferir, né? Tem tanto. Aí passa uma semana, você vai lá.
Confere. É assim ou não é? Confere. Semelhantemente era essa mulher. Toda semana, durante 15, durante 30 dias, ela ia lá contar as suas dracmas. Por que nós vai contar? Por que ela contou? Para ver se não está faltando uma. E ela contou as 10, estava faltando quantas? Quantas? Uma dracma estava faltando na conta daquela mulher. Uma dracma que para aquela mulher valia muita coisa, que para aquela mulher significava muito. Então a Bíblia diz que quando aquela mulher percebeu que faltava uma dracma no meio daquelas 10, ela percebeu duas coisas depois que ela perdeu aquela dracma. Primeira coisa que ela percebeu, a sua casa inteira ficou escura. Segunda coisa, a sua casa estava suja. Glória a Deus, aleluia. Porque se você for ler o texto, você vai ver que ela acendeu uma candeia. Você vai acender um candeeiro num lugar claro? Você vai? Se você acendeu, é porque está escuro. E a Bíblia diz que ela pegou uma vassoura para varrer. Para varrer?